E o principal líder dessa corrente, que dizia que qualquer inovação do ponto de vista aqui social era inconstitucional, ele se aposentou. E aí o Roosevelt nomeou um ministro para a Suprema Corte favorável às ideias dele, e aí desempatou. Formou maioria, aí essa lei de 35 foi considerada constitucional, e a partir daí pôde ser editadas outras leis, outros regulamentos nesse sentido, no sentido de dar garantias trabalhistas aos trabalhadores dos Estados Unidos. Mas aí, quando há uma negociação coletiva nos Estados Unidos, os trabalhadores previamente vai ter que eleger qual sindicato vai representar a totalidade. Porque, repare só, uma empresa, ela não pode ter... a metade dos trabalhadores vai ganhar 100 e a outra metade vai ganhar 80. Vai ter briga interna. O desempenho daqueles trabalhadores não vai ser o mesmo. Então, ele tem que estabelecer uma regra para todos. Aí, se a metade é do sindicato A e outra metade do sindicato B, como é que vai resolver? Perfeito. Então, ele tem que eleger um sindicato para que haja, né, uma negociação unificada para o conjunto dos trabalhadores. Na Itália, prevê aqui a pluralidade sindical, está na Constituição, viu? Ela prevê a obrigatoriedade da união de todos os sindicatos daquela categoria para negociar unicamente. Então, os trabalhadores lá, os vários sindicatos, os vários sindicalistas têm que se unir, fazer uma coalizão sindical, tirar uma pauta única para poder negociar com o seu patrão, com o seu empregador. As categorias econômicas. Então, os países que não têm a unicidade sindical como o Brasil, por exemplo, tem essa solução dos Estados Unidos, onde tem esse trabalho extra de se escolher qual sindicato vai representar. E tem essa solução italiana, onde se prevê essa coalizão. Sindicalismo de coalizão. Entendeu? Perfeito. Então, essa coisa que porque não pode, não sei, a coisa não é bem assim. Eu acho que essa crítica é muito superficial, a história da unicidade sindical. E não se aprofunda devidamente e nem se conhece as soluções que existem em outros países. Como é que os outros países tratam isso? Perfeito. Você não pode aqui, tem 10 sindicatos. Que maravilha. Será? As coisas não são assim, né? Como muitas vezes, acho que os desavisados, ou muito espertos, né? Tem um lado dos desavisados que eu não entendo, mas tem um lado dos que entendem e quer exatamente prejudicar propositalmente. Então, perfeito. Isso tem que ser levado em conta. Eu acho, sinceramente, assim, positivo, sou a favor da unicidade sindical, tá certo? Porque tem dificuldades, tá? Repare só, qualquer sistema tem as suas dificuldades. Não existe nada perfeito no mundo. Essa é a verdade. Agora, há aquelas questões que você tem que fazer o balanço, né? Botar numa balança as questões positivas, as questões negativas, e a partir daí se procurar ter as suas definições a partir disso. Porque toda a questão aqui vai ter problema, né? Essa perfeição não existe. Verdade. O homem já está para inventar, construir algo perfeito. Até hoje ele não conseguiu. E o processo democrático é isso, né? Uma construção inacabada, agora permanente de construção. Exatamente. Né? Perfeito. Né? Perfeito. Tirou. Eu também sou favorável à unicidade sindical e eu tenho tanto a unicidade quanto aos critérios razoáveis de estabelecimento de base. Um caso gritante do que isso a gente tem aqui em Alagoas, que é a questão dos profissionais da Alma Viva mesmo. Tem uma disputa de base antiga aqui, e o resultado disso é que não tem avanço nenhum. Uma empresa dessa, talvez a maior empregadora do município de Maceió, que é uma empresa que a gente sabe, os dados demonstram, se você pegar os dados do TJ de condenação por dano moral por causa de assédio organizacional,
por causa de adoecimento ocupacional, uma fábrica de jovens doentes, a verdade é essa. Como eu disse, eu estou falando, se eu falar pelas estatísticas do meu próprio escritório, eu já posso falar nesse sentido, entendeu? Mas a gente, quando vai ver, o que é que tem na Almaviva? Tem um sindicato que permitiu quase 10 anos dos trabalhadores recebendo abaixo do salário mínimo. Você sabe disso, né? Inclusive, acho que o senhor entrou com ação disso, que é um caso gravíssimo. Uma das últimas ações que eu ingressou aqui em Alagoas. Que foi no contexto de uma reunião que nós temos. Eu tenho uma foto com o senhor numa reunião daquela mesa de audiência grandona, conversando com o senhor e com você. E aquilo ali, depois, quando eu fui entender, aquilo ali eu era advogado de alguns trabalhadores individualmente, e tinha o pessoal que estava com o sindicato, outros advogados. Quando eu fui entender, e aí eu fui olhar direitinho a situação, eram 2 sindicatos. Um que, se a gente for, o sindicato daquele, que faz que chancela um acordo daquele. Porque aquilo ali foi autorizado pelo sindicato, de uma base dos radialistas, dos operadores de telefone, rádio, não sei o que, de radiofrequência, não sei o que. É uma base bem difusa, que não é específica, mais especificamente. E aí eles fizeram outra. Resultado, eles têm 2 sindicatos. Hoje ele só conseguiu o salário mínimo quando a Almaviva desistiu de não pagar o salário mínimo. E não tem avanço nenhum, não tem negociação. A base que eu acredito que já era para ter até um salário maior, benefícios. Muitos trabalhadores jovens que tinham a capacidade de fazer uma mobilização desde que conseguisse se organizar. E é um exemplo, acho que muito, muito palpável. Essa ação até hoje não foi julgada. Essa ação da disputa pela base sindical até hoje não foi julgada, tem uma grana bloqueada, toda a arrecadação daqueles processos. Não sou advogado da causa, apesar de conhecer, porque até já fiz uma audiência ajudando o pessoal, mas não advogo na causa, mas é uma coisa muito grave. E é um exemplo da fragilização que se dá quando você dissipa a força coletiva. E outro reflexo disso importante é esse lance desse home office, né? A própria uberização, a desconexão dos trabalhadores com a capacidade de se organizarem coletivamente e ir atrás de alguma coisa. Né? A fragilização dos sindicatos mesmo que provocam isso. Aí você está no home office, você não conhece seu colega, você não consegue reclamar da condição, falar do sofrimento, e aí você não consegue se organizar junto com ele e com outros para pedir uma valorização. A questão dos entregadores de aplicativos passa muito por isso. Eles são muito pulverizados, eles estão rodando, eles não criam vínculos com colegas e por isso não conseguem se organizar coletivamente. E aí as instituições falham miseravelmente, e as instituições que têm poder decisório, eu acho que o MPT é como a advocacia, é um pidão, a gente pede, quando nega recorre, quando nega vai lá e faz audiência. O MPT tem uma estrutura maior do que a gente, né, do que os escritórios, claro, mas teve uma ação belíssima do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, pedindo reconhecimento de vínculo, determinando, solicitando reconhecimento de vínculo para todos os trabalhadores de aplicativos, né? Uma sentença de primeira instância de um juiz de São Paulo que determinava a multa, mas aqui fica por isso. A institucionalidade ela é corrompida ideologicamente, eu acho. Percebe? Porque ali é questão ideológica, porque a lei está clara. A Constituição, nos artigos que falam do direito do trabalho, não dá margem. Valorização do trabalho humano, proteção do trabalho humano. Os trabalhadores que passam 12, 13, 14 horas por dia em cima de uma moto, em cima de uma bicicleta, com um caixote nas costas, para lá e para cá, sem receber os 30% que a lei manda, sem ter direito a uma previdência social, se morrer numa queda de moto, como eu vi uma vez, estava num barzinho na Jatiuca, o cara tava passando, um louco passou de carro, trombou, ele bateu com a cabeça no meio fio, ficou. Eu assisti isso e deixou uma criança que tem tudo para mais para frente, um filho, tem tudo para crescer nessa circunstância,
A chance dele crescer e depois quererem que ele seja resolvido com a morte da criança, que foi abandonada de um modo geral, do início da sua vivência, quando perde o pai, isso é muito comum, isso virou massificado aqui. Essas pessoas não têm direito à proteção constitucional do trabalhador. A Constituição Federal, o que a Constituição Federal fala de proteção ao trabalhador está simplesmente sendo negado desde o início que esses aplicativos chegaram aqui. E aí eles também não têm como... São algumas associações que se criam no Brasil, não tem sindicatos. As associações muitas vezes são... É difícil de mobilizar, porque o sindicato tem uma estruturação formal, que eu acho que aquilo ali fortalece, né, a capacidade de você instituir uma assembleia, de fazer uma instituição de custeio, que é outra coisa muito grave que a reforma trabalhista trouxe, que foi a extinção do imposto sindical, que recentemente foi como é que eu posso dizer, melhorado um pouquinho com a decisão do STF, que você acha que não melhorou a decisão? Melhorou, mas não tem nada a ver com o imposto sindical, não. Não, mas é a contribuição assistencial, claro, é diferente, mas pelo menos atribuir uma nova forma de custeio para os sindicatos. Porque uma coisa é você ter que autorizar que desconte, outra coisa é você ter que autorizar... Ó, continuando aqui o nosso relato histórico, Sim. né? A gente tinha parado no início da década de 70 do século passado, né? Sim. Com a desvinculação do dólar ao ouro, né? Isso acontece porque o capitalismo, na sua dinamicidade, começa a apresentar problemas, né? Isso, no início de 70, aí chega o final dos anos 70, 80, com Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher na Inglaterra, né, no Reino Unido, em que passa a defender não mais aquele intervencionismo estatal que foi inaugurado nos Estados Unidos com Roosevelt e que é muito aplicado aqui na Europa do pós-guerra, que tivemos aqui no Brasil com Getúlio, né? As nossas principais conquistas, né, tanto econômicas quanto sociais, veio exatamente na época do Getúlio, né? As nossas indústrias, o nosso parque industrial, né? Ainda hoje, apesar de todo o saque que foi feito, a nossa Petrobras, a maior empresa do país, né? A questão aqui, a previdência social, que era conjugada a questão também da questão da saúde, tá certo? Então, todo esse arcabouço começa a ser questionado do ponto de vista das ideias, né? É que começa aqui é anunciada aqui como a solução para os problemas que o capitalismo estava vivendo na época, né? Essas ideias ultraliberais, neoliberais, que diz que o social tem que deixar para lá, tudo tem que ser transformado em mercadoria, né? Educação não é direito, né? É um investimento que você deve fazer, cada indivíduo deve fazer. A saúde também, né? Então, isso e a questão dos direitos sociais tem que ser destruído. Temos que voltar à regulação que havia antes, né? Cada um dentro da sua liberdade. Mas a liberdade de um faminto para negociar com aquele que pode oferecer o prato para saciar a sua fome, quem está com esse prato tem toda a vantagem. Não existe igualdade. Isso, qualquer colocação nesse sentido é desconsiderar a realidade. Para quem está se afogando, jacaré é toco, né? Exatamente. Então, é trabalhar em cima de uma ilusão, né? E nisso aqui, paralelamente a isso, vem exatamente o progresso tecnológico, né? Que deveria servir para a libertação do homem, né? Isso é uma ideia, repare só, que veio desde da Grécia Antiga, né? Tem
É uma passagem do Aristóteles, que ele, defendendo a escravidão, ele diz que a escravidão só vai acabar no dia que a roda de fiar conseguir rodar por si própria. Então, a partir daí, não vai ter necessidade de escravos. E hoje conseguimos que a roda de fiar não só rode por si própria, mas como ela produza outras rodas de fiares, e ao invés de libertar o homem do trabalho e dar mais condições aqui para ele, para a sua vida, as condições de vida, temos uma condição humana piorada. Mas por que isso? É por conta do progresso tecnológico? Não. É por conta de quem utiliza esse progresso, que ao invés de servir, ter como parâmetro o conjunto da sociedade, o conjunto da humanidade, se coloca para benefício de uma minoria de pessoas. Como nessas ideias ultraliberais, o que é que passa a prevalecer? Não é mais a produção, é o mercado financeiro. Porque repare só, a Bolsa de Valores foi criada para permitir que as pessoas investissem para que as indústrias existentes elas aumentassem a sua capacidade de produção e que outras indústrias fossem criadas. Hoje ela serve para isso? Não. Serve apenas para que seja feita aqui dividendos de modo maior possível, sem se preocupar como esses dividendos, a origem desses dividendos. E aí a gente pode entrar aqui no caso da Braskem, que a gente tem que falar nele. Sim, sim. Qual é a lógica da questão aqui? Por que surgiu todos esses problemas aqui em Maceió causados pela Braskem? Exatamente por conta dessa lógica que eles queriam, como ainda querem, distribuir um máximo de lucro, quer dizer, ter um máximo de lucro e fazer a distribuição máxima aqui dos dividendos, certo? E máximo, cada vez máximo, porque se um ano a empresa tem um lucro de 8 e no outro ano ela permanece de 8, ela teve prejuízo para esse pessoal, porque não houve acréscimo nenhum, não houve implemento nenhum. Então, aqui, no outro ano, no terceiro, ela tem que ganhar mais do que o 8. Então tem que ganhar 9. Aí no outro tem que ganhar 10. E depois tem que ganhar 11. E depois tem que ganhar 12. Porque para esse pessoal, eles colocam tudo numa fórmula matemática que tem uma progressão geométrica, é uma função exponencial, que cresce sem limites, como um foguete. Então, isso tem que acontecer necessariamente. E aí, para acontecer, no nosso caso, tem que explorar uma mina o máximo possível. Sim, mas ela não tem capacidade, senão vai desabar. Desabar nada. E da forma mais predatória possível, né? Exatamente. Porque era absolutamente possível fazer isso de maneira sustentável. Sim, seria possível, mas aí teria que abrir... Diminui a margem de lucro. E diminui aí a margem teria de que lucro. abrir outras minas. Para abrir outras minas, o custo é muito alto. Perfeito. Então, se aumenta o custo, diminui o lucro. Então, tem que diminuir o custo para o lucro aumentar. Então, para o lucro aumentar, ao invés de uma mina ter um diâmetro de 50 metros, pode ter de 60, 70, 80, 90, 100. Tem minas aqui de 110 metros. Mais do dobro do que poderia ser. Se uma mina aqui tinha que ter uma distância de 100 metros de uma parede de uma para outra, vamos, como a gente está explorando, tem uma mina aqui, tem outra mina aqui, só pode explorar até aqui. Nada, vamos explorar mais. Senão a gente vai ter que abrir outra mina, vai ter um custo exorbitante e tal, não sei o quê. E aí o patrãozinho não vai gostar. Os grandes acionistas, os grandes controladores da empresa. E isso é reflexo de quê? Exatamente, repare só, a gente estava falando de intervencionismo estatal, onde procurar aqui
fazer a exploração econômica, pensando também no social.